A decisão da Justiça espanhola de negar a extradição do jornalista Osvaldo Eustáquio, alegando perseguição política. Em retaliação, o ministro Alexandre de Moraes teria suspendido a extradição de um traficante búlgaro preso no Brasil com 52 quilos de cocaína, concedendo-lhe prisão domiciliar. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe critica duramente a atitude de Moraes, qualificando-a como abuso de poder, e questiona a interferência do ministro em assuntos diplomáticos e judiciais espanhóis. O caso levanta preocupações sobre o estado do judiciário brasileiro e a influência da política em decisões judiciais. Veja o vídeo. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. O Alexandre de Moraes está nessa agora, dando chilique, tendo faniquito, porque a Justiça da Espanha fez o correto, né? Negou a extradição do jornalista Osvaldo Eustáquio. Né? Disse, olha, por unanimidade, aliás, né? Disse, ele não cometeu crime nenhum. E eu vou até ler aqui um trecho da decisão da Justiça da Espanha, porque fica muito claro que o Osvaldo Eustáquio estava sendo acusado de crime de opinião, que não existe na Espanha, e as pessoas não lembram, mas também não existe no Brasil. E para que haja extradição, quando o Brasil, dois países têm um acordo de extradição, né, o crime cometido pela pessoa que está envolvendo, que é objeto desse processo, ele tem que ser crime, né, a conduta dessa pessoa tem que ser crime nos dois países. Não basta ser só no país que pede a extradição, tem que ser nos dois países. E não existe crime de opinião na Espanha, claro, e não existe crime de opinião no Brasil. Então, os juízes espanhóis concluíram que a extradição, aí eu estou já nas aspas aqui, há de ser declarada improcedente por ser uma conduta com evidente conexão e motivação política, uma vez que se realizou dentro de uma série de ações coletivas de grupos partidários do senhor Bolsonaro, ex-presidente da República Federativa do Brasil, e de oposição ao atual presidente, senhor Lula da Silva. Então, essa decisão da Espanha foi comunicada ao Brasil ontem, e a Advocacia Geral da União, do querido Jorge Messias, o Bessias, o Ministério da Justiça e o Itamaraty já informaram que vão recorrer. E aí o que fez o queridíssimo Alexandre de Moraes? Ele resolveu suspender o processo de extradição de um búlgaro, de um traficante de drogas búlgaro, que foi pego com 52 quilos de cocaína, conseguiu fugir para o Brasil, foi preso no Brasil, cometeu crimes em Barcelona, então a Espanha pediu a extradição desse búlgaro, o processo estava caminhando, mas em retaliação à decisão da Espanha de negar a extradição do Osvaldo Eustáquio, o Alexandre de Moraes não achou nada melhor do que suspender o processo de extradição do búlgaro, um traficante preso em flagrante com 52 quilos de cocaína. Ele estava preso no Brasil. O Alexandre de Moraes liberou o cara para prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e está lá perturbando o embaixador da Espanha, né, pressionando o embaixador da Espanha. Então, enlouqueceu de uma vez. Né? A turma estava dizendo, Lacombe fica botando muita etiqueta no Alexandre de Moraes, ele é psicopata e ponto final. E é mais ou menos isso, né, Max? É algo inacreditável que um ministro do STF tenha um comportamento desse tipo. É inacreditável, é uma vergonha, é uma coisa assim que surreal até, quando você para pra pensar de que alguém que representa o ápice, né, a Suprema Corte, ou seja, o topo do judiciário brasileiro, se presta a ficar de briguinha, a ficar, sabe, você utilizar um poder de ministro da Suprema Corte para ficar de briguinha diplomática. Ou seja, primeiro, né, tem uma série de erros aí, né, tá tudo errado, né, nessa situação, né? Primeiro, que não deveria ter pedido a extradição do jornalista Osvaldo Eustáquio. Se ele não gostou do que o Osvaldo Eustáquio falou, né, se ele se sentiu ofendido com alguma coisa, para que entrasse com um processo contra ele, e não na Suprema Corte, porque ele não tem foro privilegiado. Então já começa por aí, né? A perseguição é clara, ele utiliza, olha a loucura que está acontecendo no Brasil, ele quer utilizar do governo espanhol, do judiciário da Espanha, para cometer uma injustiça
que é uma questão pessoal dele, para tirar o Oswaldo Eustáquio de lá. Então, é óbvio que nenhum governo vai se submeter a isso. Ou ele acha que o governo da Espanha é assessor de gabinete do Alexandre de Moraes. E às vezes parece isso, né? Quando ele vai falando com as pessoas, né, dos Estados Unidos, aí toma uma decisão aqui com uma empresa americana, parece que todo mundo ali é assessor dele e vai fazer as vontades dele, custe o que custar. Então a primeira coisa que o governo espanhol falou, olha, isso aqui é uma questão política, não está coberto pelo Tratado de Extradição. Não está, não tem perseguição política ali, não é. Qual foi o crime? Mostra a prova. Foi a mesma coisa aconteceu com Alan dos Santos, na época em que o Ministério da Justiça, que era Flávio Dino na época, né, fez ali uma pressão para que ocorresse a extradição. E aí o que eles fizeram? Chamaram o pessoal do FBI e mostraram. Né? E aí eles falaram, olha, isso aí são só palavras. E se você pegar o questionamento que o Departamento Americano com o FBI e a Interpol, né, o Departamento Americano e a Interpol fizeram para o Brasil, era o seguinte, olha, vocês estão dizendo que ele cometeu lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ok. Então, primeiro especifique quando, onde e como aconteceram esses crimes. Segundo, se houve lavagem de dinheiro, qual foi a origem ilícita do dinheiro? Porque para entrar em lavagem de dinheiro tem que ter origem ilícita. Outro, a pessoa sabia que a origem do dinheiro era ilícita? Porque você imagina, né, que você vende um produto, aí chega um traficante, alguém e compra alguma coisa, você não sabe que a pessoa é criminosa, né, e compra alguma coisa sua. Você vai dizer que você está lavando dinheiro do traficante? Não. Você não sabia que a origem daquele dinheiro era ilícita. Você está lá vendendo um produto e alguém comprou seu produto. Não tem como você ir averiguando cada uma das pessoas e como, senão isso inviabilizaria qualquer processo de venda. Ou seja, não é a várzea que é o Brasil. Aqui nos Estados Unidos não é a várzea que é o Brasil. Na Espanha também não é. Apesar da Espanha, hoje, ela sofre de um esquerdismo agudo. Né? Eu estudei teologia na Espanha, fiz a Universidade de Navarra, morei 4 anos lá, estive num seminário em Pamplona, e eu via bem como era, né, os políticos, os debates que haviam lá, eles são muito de esquerda, mas eles não vão aceitar que outro país, né, simplesmente queira impor algo arbitrariamente contra eles. Aí, bem, o que aconteceu? Eles não conseguiram demonstrar nenhum crime real passível de extradição do Oswaldo Eustáquio. E aí o que acontece? Negaram a extradição, o que era o natural, era óbvio que isso ia acontecer, tá? Aí o que aconteceu? Alexandre de Moraes ficou com raivinha, né? E falou assim, olha, me explique, né? Você tem 5 dias, essa mania que ele tem, né? Vocês têm 5 dias para me explicar. Ele manda isso pro embaixador da Espanha. E interessante o embaixador da Espanha no Brasil, ele responde ao executivo da Espanha. A decisão de não extradição foi uma decisão do judiciário espanhol. Ou seja, há uma série de confusões nessa história toda e nessa decisão do Alexandre de Moraes. Então, primeiro, ele acha que o embaixador espanhol deve algo a ele, deve explicações a ele, e ele dá 5 dias para que a explicação ocorra. E aí, não satisfeito, assim como o Ministério da Justiça tinha feito antes com Alan dos Santos, que ele falou assim, vocês queriam um espião russo de volta, então a gente só entrega o espião russo se vocês entregarem o Alan. É óbvio que o governo americano ignorou, porque isso é típico de republiqueta, né, de gente doida, que acha que você vai ficar negociando ali pessoas que cometeram crimes que não tem nada a ver. E agora é a mesma coisa. Ou seja, o cara foi pego traficando 52 quilos de cocaína, esse búlgaro. Tá? A Espanha pede, então, a extradição dele. Traficante, está lá no acordo de extradição entre Brasil e Espanha. Tráfico de drogas. E aí o Alexandre de Moraes não só nega a extradição dele, isso também teria a ver com o Ministério de Relações Exteriores, mas ele passa por cima de tudo e nega a extradição de um cara que traficou 52 quilos de cocaína. Né? Ele não só faz isso, como ele ainda dá um benefício. E ele está preso aqui já há um tempo, vamos botá-lo em prisão domiciliar. Né? Como que tentando ali, numa maneira de mafioso, né, de conseguir um acordo. Não, se você mandar esse jornalista que falou mal de mim, eu mando esse traficante de drogas aqui, esse traficante de cocaína para vocês. É completamente uma loucura o que está acontecendo no Brasil.
uma loucura, não dá para levar as coisas na normalidade, não, gente. É absurdo isso. E isso tem que ser dito. Você que está assistindo, você tem que explicar para as pessoas o que está acontecendo. Principalmente para aquele teu amigo lá, esquerdista, aquele teu amigo que acha que o Alexandre de Moraes está fazendo certo. Porque, infelizmente, tem gente que pensa assim. Então, você tem que mostrar esses absurdos. A gente tem que falar, porque as pessoas vão despertando. Algumas levam mais tempo do que outras, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar a despertar muita gente. A conclusão dessa história é a seguinte, Lacombe: é muito mais perigoso hoje fazer jornalismo sério do que tráfico de cocaína. O Rafa, e a Justiça da Espanha já acionou a Interpol, né, que é quem coordena, a organização que coordena a relação entre as polícias de todos os países, né, para evitar que ordens de prisão ou extradição contra o jornalista Oswaldo Eustáquio sejam emitidas com base na solicitação recusada. A turma aqui no chat está torcendo para que um dia que o Alexandre de Moraes esteja nessa lista da Interpol, e a gente está observando também uma situação que o Alexandre de Moraes tem essa mania, né, Rafa, de tem 2 dias para explicar não sei o quê, 24 horas. Ele está dando prazo para o embaixador da Espanha para explicar uma decisão soberana da Justiça da Espanha. Eu não sei onde é que a gente vai parar, numa boa.